Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Revisão de Prova. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Coulomb, a força elétrica. Mas antes da gente começar a falar sobre a lei de Coulomb, é importante que você entenda um dos princípios básicos da eletricidade, o princípio da atração e repulsão. A gente aprende que quando os corpos estão eletrizados com cargas de mesmos sinais, eles se repelem. E isso a gente também pode pensar a nível subatômico, se a gente pensar, por exemplo, em partículas. Um elétron repele outro elétron, da mesma forma que um próton e um elétron se atraem. Ou seja, o princípio nos diz que corpos eletrizados com cargas de mesmos sinais se repelem, enquanto corpos eletrizados com cargas de sinais opostos se atraem. Mas sempre que a gente fala em repulsão e atração, a gente precisa lembrar que isso aí está ligado diretamente à ação de forças. E é sobre essa força atrativa e repulsiva que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Então vamos nessa. Então a gente vai começar a nossa aula fazendo aquele resumo do que realmente cai na prova, para a partir daí a gente começar as questões. Então o que diz a lei de Coulomb? Vamos imaginar aqui essa situação onde nós temos duas esferas, a da esquerda e a da direita, eletrizadas com cargas Qzão e Qzinho, respectivamente. O que acontece? Se essas esferas estiverem separadas a uma distância, que a gente vai chamar de distância d, e elas estiverem, por exemplo, eletrizadas positivamente, o que vai acontecer é que a gente vai perceber uma repulsão, ou seja, uma força que vai fazer com que esses corpos venham a se afastar. Da mesma forma, isso aconteceria se porventura essas duas esferas estivessem eletrizadas negativamente. Note que elas continuam com os mesmos sinais, só que agora negativo de um lado, negativo do outro. Então a gente vai continuar percebendo que quando a gente deixar essas esferas a uma certa distância, a tendência é que elas venham a se afastar, ou seja, se repelir. Agora, imagine você que a esfera Qzão esteja eletrizada positivamente e a esfera com carga Qzinho é eletrizada negativamente. Bom, nesse caso, a gente já passa a ter corpos eletrizados com cargas de sinais opostos. E como você já deve ter ouvido falar por aí, os opostos se atraem, justamente por conta disso. Então nós vamos ter aqui uma força atrativa, que também é a força elétrica. Então, a primeira coisa que você precisa saber é, a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva. Isso vai depender do sinal dos corpos, do sinal das cargas. Se tiverem com os mesmos sinais, a força é repulsiva. Se tiverem com sinais opostos, a força é atrativa. Agora, como é que a gente faz para calcular essa força elétrica? É aí que entra em cena esse físico italiano chamado Agustin Coulomb. Ele fez uma série de experimentos com corpos eletrizados e percebeu que essa força atrativa ou repulsiva depende de três fatores. Quais são esses três fatores? Vamos lá, vamos estudar a lei de Coulomb. O primeiro fator é essa constante aqui que a gente chama de K, que é a constante eletrostática do meio. Então daí você já pode perceber que a força elétrica depende do meio em que os corpos estão inseridos. Por exemplo, se você estiver fazendo um estudo da força elétrica, quando os corpos estiverem no vácuo, ou seja, na ausência de matéria, essa constante tem um valor. Mas, por exemplo, se esses corpos estiverem imersos no ar, essa constante já tem outro valor. Se esses corpos estiverem imersos na água, aí você já vai ter um novo valor de constante. Então, o primeiro fator de dependência é o meio em que os corpos estão inseridos. Para cada meio, nós temos uma intensidade de força elétrica diferente, porque nós temos uma constante eletrostática do meio diferente. Então, está aí o conceito de K, a constante eletrostática que caracteriza o meio. Normalmente, as questões trabalham com o meio sendo o vácuo. E a constante eletrostática no vácuo, que a gente representa assim, K0, mas você não deve ficar preso a isso, tem esse valor aqui de 9 vezes 10 elevado a nona. Fininho, eu preciso saber este valor? De forma alguma, isso tem que ser trazido nas questões. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante, a unidade de medida da constante. É a partir da unidade de medida da constante que você vai saber quais são as unidades de medida que você vai utilizar para as outras grandezas que estão presentes no cálculo da força elétrica. Pelo que você pode ver aqui na fórmula, a força elétrica depende do meio, representado pela constante eletrostática, depende do valor das cargas em excesso dos corpos, no caso aí, obrigatoriamente eles vão estar eletrizados, né? Então, quando você tem aqui o valor das cargas desses corpos, esse valor, quanto maior for, maior vai ser a intensidade da força elétrica. E tem um outro fator aqui que é bem importante, que é a distância que separa o centro dos corpos. E aí a gente pode pensar assim, né? Se você afasta os corpos eletrizados, essa força vai ficando cada vez menos intensa. Se você aproxima, você vai percebendo que a força vai ficando mais intensa. A gente pode até fazer uma analogia com a força magnética. Imagine um pedaço de ímã e um pedacinho de metal.
Se você aproxima um ímã do metal, você percebe que existe ali uma força atrativa. Mas se você afastar demais, você não vai conseguir perceber a presença dessa força. O mesmo acontece com a lei de Coulomb, com a força elétrica. Então, quanto maior a distância, menor a intensidade da força. Mas tome muito cuidado, porque quando a gente diz que a força é inversamente proporcional à distância, a gente está cometendo um erro grave. Se você observar bem na fórmula, eu vou até utilizar aqui o marca-texto, a força que está aí de amarelo e a distância também, não são inversamente proporcionais. A gente diz que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E isso tem uma diferença, porque quando você diz que a distância e a força estão se relacionando de uma forma que não é linear, a gente precisa entender o porquê desse quadrado. Mas para entender, eu vou mostrar isso para você através de um diagrama, de um gráfico que mostra a força elétrica em função da distância que separa os corpos eletrizados. Bom, como é que seria esse gráfico? Será que a gente poderia representar ele a partir de uma reta crescente? Algo mais ou menos assim? Bom, isso não faz sentido algum, porque se a reta for crescente, a gente está dizendo que à medida que nós vamos aumentando a distância, a força também vai aumentando. E a gente acabou de ver que não é isso que acontece. Quando a gente aumenta a distância entre os corpos, a força elétrica vai diminuindo a sua intensidade, diminuindo o seu valor. Então eu pergunto, poderia ser, por exemplo, uma reta decrescente? Como é o caso dessa que você está vendo aí? Bom, essa reta decrescente até está nos dizendo que à medida que a gente vai aumentando a distância, olha só, a força vai diminuindo. Então, você vai tendo distâncias maiores entre os corpos, a força vai ficando cada vez menor. Só que o gráfico não é representado por uma reta, e sim por uma curva. Mas por que é uma curva e não uma reta? Bom, uma das coisas que você pode observar na própria fórmula é que a força, como eu disse, ela não é inversamente proporcional à distância. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, não é uma função linear, não é uma função do primeiro grau, é uma função que tem grau 2. Ou seja, uma função onde à medida que a distância aumenta, a força não diminui na mesma proporção. Por isso que não pode ser linear, tem que ser uma curva. E essa curva na matemática a gente chama de hipérbole. Eu vou pegar aqui alguns pontos para ficar mais fácil de você entender. Imagina que eu pego esse pontinho aqui da curva, onde nós temos uma força F, que atua entre dois corpos eletrizados, quando estão separados a uma distância d. Agora imagine que eu pegue um outro ponto dessa curva, onde a distância é o dobro da que eu tinha antes, uma distância 2d. Bom, o que acontece? Se eu dobro a distância, eu vou estar diminuindo a força. Mas será que eu vou diminuir a força na mesma proporção que eu aumentei a distância? Ou seja, se eu dobrei a distância, será que eu vou reduzir a força à metade? Se eu triplicar a distância, será que eu vou reduzir a força à terça parte? Bom, não é isso que acontece. Porque quando a gente dobra a distância, coloca aqui na fórmula 2. 2 ao quadrado é 4. Então, quando você dobrar a distância, a força ela vai reduzir a quarta parte. Por exemplo, se você triplicar a distância, ou seja, da distância que eu tinha antes, eu aumentar essa distância 3 vezes, o que vai acontecer com a força? Será que a força vai cair a terça parte? Não, é só você olhar para a fórmula. Triplicando a distância, 3 elevado ao quadrado dá 9. Então você vai reduzir a força à nona parte. Então perceba que à medida que a distância aumenta, a força diminui, mas não na mesma proporção que ela. Por isso que é muito importante a gente entender esse diagrama, porque a partir dele a gente consegue, pela lei de Coulomb também, entender como é que funciona essa relação entre força e distância. Então presta atenção agora para você entender o enunciado da lei de Coulomb. Segundo Coulomb, a força de interação elétrica entre dois elementos, entre dois corpos, é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separam os seus centros. Então, esta é a leitura que a gente faz dessa fórmula chamada lei de Coulomb. E daí tem algumas coisas interessantes, como é o caso do equilíbrio de forças. Imagine dois corpos eletrizados, como você está vendo aí na figura. Uma esfera A com a carga de 2Q e uma esfera B com uma carga Q. Ou seja, a esfera A tem uma quantidade de carga em excesso maior do que a esfera B. Aí o que a gente faz? A gente pega aqui um terceiro corpo, um corpo C, de uma certa carga, vamos imaginar que a carga dele seja uma carga Q, a gente vai representar aqui como sendo Qzinho,
E aí a gente pega esse objeto aqui e coloca no ponto médio da distância que separa os corpos A e B. Colocamos aqui na metade dessa distância. Bom, o que, que vai acontecer? Esse corpo C ele vai sofrer a ação de duas forças elétricas. Uma força proveniente de A e outra força proveniente de B. Perceba que A e C têm cargas de mesmos sinais. Então, a esfera A vai repelir a esfera C. Então, essa força que você está vendo aí é a força que A exerce em C, uma força de repulsão. Só que se a gente observar, a esfera B também tem carga de mesmo sinal que a esfera C. Então, a esfera B vai repelir a esfera C. Então, vamos colocar aqui a força que a esfera B exerce na esfera C. Está aí, força de B em C. Mas observe um detalhe interessante, né? A força que A exerce em C, pelo vetor, a gente pode perceber que é maior do que a força que B exerce em C. Aí você diz, mas peraí, Fininho, por que, que a força de A em C é maior do que a força de B em C se a carga C está no ponto médio do segmento que liga as esferas A e B? Por que, que essas forças são diferentes? Bom, porque a força não depende só da distância. Vamos lembrar aqui? Vou escrever para você não esquecer. Olha só a lei de Coulomb. A força elétrica, F, é igual a K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre D ao quadrado. Então, veja, quando a gente tem as mesmas distâncias, então vamos representar aqui, o marca-texto, para você ter a mesma força, você também precisa ter as mesmas cargas. E a carga da esfera A é maior do que a carga da esfera B. Por isso que a força que A exerce em C é maior do que a força que B exerce em C. E aí eu te pergunto, para deixar a esfera C em equilíbrio, você deveria então colocar ela mais próxima da esfera B, da esfera de menor carga, ou mais próxima da esfera A, que é a esfera de maior carga? Bom, com certeza seria colocar essa esfera mais próxima da que tem menor carga, ou seja, da esfera B. Por quê? Porque quando eu diminuo a distância, eu compenso aumentando a força. Então, assim, a esfera B ela já tem uma quantidade de carga menor do que a de A. Então, ela sai na desvantagem. Então, para compensar, a gente aproxima a esfera C sempre de quem tem menor carga, para a gente conseguir chegar numa situação onde essas forças que se opõem passem a ter os mesmos valores, ou seja, estarem numa condição de equilíbrio. Então, o que eu quero que você anote aí no seu caderno, até porque questões de equilíbrio de forças envolvendo a lei de Coulomb são muito comuns nos concursos vestibulares. O objeto, o terceiro corpo, para ele ficar em equilíbrio, ele precisa sempre estar mais próximo da esfera ou do corpo que tem menor carga, para poder compensar. Tá legal? Pronto. Agora, vamos partir para as questões. E antes, é claro, como você já conhece, como nós fizemos na nossa primeira aula do Revisão de Prova, existe um passo a passo para você poder resolver questões de física. Sempre quem segue esse passo a passo, a probabilidade de errar é muito pequena. Vamos lembrar quais são esses 5 passos. Primeiro passo, identifique os assuntos presentes na questão. Sempre que você souber qual é o assunto geral, o assunto específico, você vai saber quais são as fórmulas que você vai poder utilizar. Aí você vai para o segundo passo. Coloque no papel as fórmulas que estão relacionadas àquele assunto. Por exemplo, se você perceber que é uma questão envolvendo força elétrica, lei de Coulomb, você já coloca a lei de Coulomb. Você já sabe qual é a fórmula. Então daí você já vai eliminar uma série de riscos. Depois você vai coletar os dados e verificar as unidades de medida. Então quais são os dados que a questão está me oferecendo? As cargas, a constante, a distância. A partir daí eu vou ver o que eu vou precisar transformar e o que eu não preciso transformar antes de colocar na fórmula. Porque se você colocar um valor na fórmula que precisava ser transformado e não foi, com certeza você vai cometer um erro e esse erro vai se propagar ao longo dos seus cálculos. Então é por isso que você tem que ter muita atenção nesse terceiro passo. O quarto passo é reconhecer o comando. O que é o comando? É a pergunta. Saber o que a questão quer. A questão quer força? A questão quer carga? A questão quer distância? Para você já achurar, já deixar lá registrado o que a questão está pedindo, para você, a partir daí, aplicar a fórmula que será utilizada na questão. Mas vamos ver isso na prática. Nós vamos resolver 3 questões de acordo aí com os graus de dificuldade, começando pela questão mais simples, depois a gente faz uma questão mediana e, por fim, a gente vai fazer uma questão difícil. Então vamos para o passo a passo. Primeiro, descobrir qual é o assunto geral. Fácil a gente perceber, né? A questão está falando de força elétrica, está falando de carga, então a gente já sabe que o assunto geral é eletricidade. Agora, qual é o assunto específico?
Bom, a questão está pedindo para você calcular a intensidade da força elétrica. Bom, a força elétrica ela pode ser calculada pela lei de Coulomb, mas não é só pela lei de Coulomb, tá? Quando a gente estuda campo elétrico, a gente vê que existe uma outra maneira de calcular a força. Porém, a gente pode verificar os dados e perceber que a lei de Coulomb vai ser a lei empregada na questão. Por quê? Porque a questão está me dando uma constante eletrostática do meio, que está presente na lei de Coulomb. A questão está me dando distância, a questão está me dando carga, então eu já sei que o assunto específico é a lei de Coulomb. Então vamos colocar aqui. Força elétrica é igual a K módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho sobre o quadrado da distância que separa os corpos. Tem alguns autores que chamam Q1 e Q2, outros chamam QA e QB, aí fica a seu critério, tá? Eu gosto de chamar Qzão e Qzinho. Beleza, agora vamos interpretar a questão, né? Coletar os dados. Então veja, o que é que a questão está me dando? Ela está me dando carga, ela está me dando distância e ela está me dando a constante. Antes de você substituir, é importante que você verifique o padrão de unidades. Estamos no terceiro passo, olha só. Quem que vai determinar o padrão de unidades? É sempre o dado da questão que tem o maior conjunto de unidades. Pergunto então a você, quem é que tem o maior conjunto de unidades de medida? É a carga? É a distância? Ou é a constante? É a constante. Repare que a constante traz a unidade Newton, metro, Coulomb. Então a gente tem que tomar como base numa questão sempre o elemento que tem o maior conjunto de unidades de medida. Então no caso aqui é a constante. E a partir daí eu vou verificar se eu vou precisar transformar ou não. Eu acho que você já deve ter percebido, né? A gente vai precisar transformar, porque, por exemplo, essa carga que está aqui, ela está expressa em microcoulomb. E a gente vai precisar transformar para Coulomb, que é como está na constante. Então, como é que a gente transforma de microcoulomb para Coulomb? Bom, transformações de unidades é algo que você aprende no nosso curso de Física Básica. Esse curso, inclusive, ele está disponível gratuitamente, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. É um curso de 9 aulas, onde eu ensino todos os pré-requisitos da matemática que você vai precisar para um curso de física tradicional e se preparar para o Enem, para os concursos vestibulares. Então vale muito a pena fazer esse curso, tá? Aproveita. Então vamos transformar. De microcoulomb para Coulomb, a gente multiplica por 4 por 10 elevado a menos 6. Pronto, então vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. E daí a gente vai ter que transformar também a distância, porque ela está em centímetros e a gente percebe aqui na unidade da constante a presença do metro, então vamos ter que transformar. De centímetro para metro a gente diminui 2 casas, então vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. E logo de cara você poderia me perguntar, né, Fininho, por que você está trabalhando com potência de 10? É muito simples. A partir do momento que ele está me dando uma constante em potência de 10, que eu vou utilizar aqui na fórmula, coloca tudo em potência de 10. Vai facilitar seus cálculos. Então, feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Colocar esses valores na fórmula, certo? Errado. Agora vem a interpretação da questão. Observe que ele diz o seguinte. Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil. Ó. Existe uma esfera A que está com a quantidade de carga de 4 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, já transformei, e ela vai ser colocada em contato com a esfera B que está neutra, ou seja, ela não tem carga em excesso. Vamos colocar aqui, carga em excesso igual a zero. E aí só depois que elas são postas em contato é que elas são separadas a uma distância de 2 centímetros. Então olha que coisa interessante, depois do contato entre essas esferas, cada esfera dessa vai assumir uma carga diferente. Bom, aí a gente aprende lá nos processos de eletrização por contato, que quando a gente coloca 2 corpos idênticos em contato, as cargas vão ser distribuídas igualmente. Então o que vai acontecer? Ó, se a esfera A estava com a carga de 4 vezes 10 a menos 6 e a esfera B estava neutra, é só você somar e dividir por 2, para que você possa dizer que essas cargas foram distribuídas igualmente. Então você soma 4 vezes 10 a menos 6 com 0 e divide por 2. Bom, aí é fácil a gente perceber que isso vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb para cada uma das esferas após o contato. Pronto. Então, só depois do contato é que a gente vai ter aqui uma distância de 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, que são os 2 centímetros. E aí a gente vai precisar aplicar a lei de Coulomb só a partir desse momento. Uma pergunta que eu quero te fazer. Essa força, a partir do momento em que as esferas estão eletrizadas, é repulsiva ou atrativa? Bom, perceba que elas estão eletrizadas com cargas de mesmos valores e de mesmos sinais. Então a força é repulsiva. Eu vou colocar aqui, ó, de azul. Então a gente vai ter aqui a força elétrica de repulsão.
E aí a gente agora pode substituir na lei de Coulomb. Então vamos lá. Força elétrica é igual a constante, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes o módulo de uma das cargas. Então, como essas cargas são positivas, elas já ficam positivas, né? Porque a lei de Coulomb traz as cargas em módulo. E aí nós temos a outra carga também 2 vezes 10 a menos 6, dividido pelo quadrado da distância. Então, a distância é 2 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Bom, então essa força vai ficar assim, ó. 9 vezes 10 elevado a nona, vezes, vamos multiplicar logo isso aqui, ó. 2 vezes 2, eu vou fazer desse jeito porque eu acho que fica mais fácil, tá? Então, 2 vezes 2 dá 4. E a gente vai resolver essas potências de 10 que estão aqui, ó. Vamos resolver logo todas, aqui, ó. 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base, somos expoentes. Então, menos 6 mais menos 6 vai ficar menos 12. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 elevado a menos 4. Pronto, se você fizer essa continha, né, vai dar para a gente dar uma simplificada aqui, ó, 4 com 4. Pega aqui esse 10 elevado a menos 4, joga ele para lá para cima, para o numerador e troca o sinal do expoente. A gente vai encontrar 90 newtons. Essa é a resposta da questão. As continhas eu deixo contigo, tá? Para não ficar tudo de bandeja, porque aí fica fácil demais. Então, essa foi a questão de número 1. Vamos agora para a questão de número 2. 3 objetos com cargas idênticas estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre o B uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 newtons. Determine em newtons a força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B. Olha só. Nós temos aqui 3 esferas que estão com as mesmas cargas. Cargas idênticas. Então, eu vou colocar aqui ó, a esfera A com carga Q, a esfera B com carga Q e a esfera C também com carga Q. O que vai acontecer? Ele quer que você descubra qual é a força resultante dos efeitos de A e C sobre a esfera B. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas forças agindo na esfera B. A força de A em B, vamos desenhar aqui, ó, a força de A em B, F de A em B, repulsiva, porque elas têm as mesmas cargas, os mesmos sinais, e a força de C em B. Vou colocar aqui, ó, força que a esfera C aplica na esfera B. Bom, quando a gente tem vetores em sentidos opostos, para a gente encontrar o vetor resultante, a gente vai subtrair. É assim que a gente aprende em vetores, né? Então, a força resultante vai ser a maior menos a menor, ou seja, a força que A exerce em B menos a força que C exerce em B. Fininho, mas espera aí, por que a força que A exerce em B é maior do que a força que C exerce em B? Bom, é simples. Apesar de todas elas terem as mesmas cargas, note que a esfera A está mais próxima da esfera B. Então, a força que A exerce em B vai ser maior. A gente sabe, pela lei de Coulomb, que quanto menor a distância, maior é a força. Vamos lembrar? Vamos colocar a lei de Coulomb aqui no cantinho. Ó. Força elétrica é igual a K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre D ao quadrado. Então, quanto menor a distância, maior a intensidade da força. Beleza. Aí a questão já está me dando a força que C exerce em B. A gente só vai precisar descobrir quem é a força de A em B. Então, força de C em B, 3 vezes 10 elevado a menos 6. E agora, fininho? Como é que eu vou descobrir a força de A em B se eu não tenho a constante, se eu não sei quais são os valores das cargas, eu só tenho a distância? Bom, aí aqui a gente vai aplicar uma proporção. Observe, todas as esferas têm as mesmas cargas. A única diferença que existe entre elas é na distância. Então acompanhe comigo. De C para B, a distância era de 3 centímetros e a força era de 3 vezes 10 a menos 6 newtons. De A para B, essa distância caiu 3 vezes. Ou seja, eu tinha 3 centímetros e agora de A para B eu tenho 1 centímetro. Então, o que acontece quando você diminui a distância 3 vezes? Vamos para a lei de Coulomb. Ó. Se eu diminuir essa distância 3 vezes, eu vou aumentar a força quantas vezes? Será que eu aumento a força 3 vezes? Não, porque a força não é inversamente proporcional à distância. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se você diminuiu a distância 3 vezes, faz aí a conta, vai. 3 elevado ao quadrado, quanto é que dá? 9.
Então, a força vai aumentar 9 vezes. Então, essa força de A em B vai ser 9 vezes maior do que a força de B em C. Vamos escrever isso aqui para ficar mais fácil? Ó, a força de A em B é igual a 9 vezes a força de C em B. Ou seja, se a força de C em B é 3 vezes 10 a menos 6 newtons, então 9 multiplicado por 3 vezes 10 a menos 6, isso aqui vai dar 27 vezes 10 a menos 6. Veja que só pela proporção eu consegui descobrir a força sem precisar colocar valores. Prontinho. Então agora a gente volta para a fórmula da força resultante aqui, ó, para chegar na resposta final. Então 27 vezes 10 a menos 6 menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. E daí quanto é que vai dar essa resultante de forças que agem em B? Bom, aí quando a gente subtrai elementos em potência de 10, a gente precisa ter as mesmas potências, né, com os mesmos expoentes. Então a gente preserva as potências e subtrai apenas os termos independentes. Então 27 menos 3, 24 vezes 10 a menos 6 newtons. Então o gabarito dela seria esse aí. Tá legal? Agora a gente vai para a questão de número 3. A figura ilustra uma mola feita de um material isolante elétrico, não deformada, contida no interior de um tubo plástico não condutor elétrico de altura 50 centímetros. Bom, a questão está falando de mola, e pelo desenho a gente pode perceber que essa mola vai deformar. Então, quando a gente tem um corpo elástico que sofre uma deformação, a gente tem que lembrar que uma força vai aparecer aí, que é a força elástica. Olha que coisa interessante, nós temos aí uma questão de eletricidade, mas ele traz também algumas outras forças que a gente estudou lá na mecânica clássica. Beleza, vamos então continuar a questão. Colocando-se sobre a mola um pequeno corpo de raio desprezível e de massa 0,2 kg e carga positiva 9 microcoulomb, a mola passa a ocupar a metade da altura do tubo. Então, olha só, não tem nenhum outro corpo eletrizado a não ser esta esfera que foi colocada aí em contato com a mola. Então, nós temos aí duas situações. Perceba, a primeira situação, a mola no seu comprimento natural. A segunda situação, quando um objeto foi colocado em contato com ela. Bom, aí o que acontece? Nesta segunda situação, vamos colocar aqui, ó, situação 2, nós temos duas forças que agem nesse corpo. Quais são essas duas forças? Vamos para o desenho. Nós temos a força peso, orientada para baixo, e nós temos a força restauradora elástica, FEL, orientada para cima. Ah, Vinícius, mas você não vai ter força elétrica aí, não? Não, porque eu não tenho outro corpo eletrizado nesta segunda situação. Eu só tenho corpo, ele está eletrizado, mas eu precisaria de outro corpo eletrizado para poder perceber se a força elétrica é de atração, de repulsão. Até o presente momento, a questão não fala disso. Então, estabelecido o equilíbrio só com este corpo em contato com a mola, a gente pode dizer que a força elástica FEL assumirá o mesmo valor do peso. Então, como é que a gente calcula a força elástica? Então, lembrando aqui como é que a gente calcula a força elástica, FEL é igual a Kx. Esse K não é da constante eletrostática, tá? Esse K é a constante elástica da mola. E esse X é a deformação da mola. Se você tiver dúvidas e quiser aprender física do básico ao avançado, clica no link que eu também deixei aqui na descrição desse vídeo. Você vai entrar no meu site. Lá nós temos um curso de física completo, onde eu ensino passo a passo física para quem não sabe absolutamente nada, até para aquela pessoa que já está no nível mais avançado. Então, oportunidade para você aprender, se desenvolver e ter um bom resultado no Enem, nos vestibulares, beleza? Mas vamos lá. Peso. Peso é a massa vezes a gravidade. Olha só, eu nem sei o que a questão está me pedindo, mas eu já sei que nós temos aí uma situação de equilíbrio. Beleza, então vamos lá. Constante K, que eu não tenho, é uma constante, mas a gente não tem o valor dela. O X, que é a deformação, aí sim eu tenho, porque veja, antes a mola estava a 50 centímetros. Quando o corpo entra em contato com ela, a mola deforma pela metade da altura. Então, se a altura era 50 centímetros, a deformação vai ser 25 centímetros. Só que eu já vou transformar aqui para metros. Por quê? Porque ele está me dando, olha só, a gravidade que eu vou usar aqui em metros por segundo ao quadrado. Nós temos a massa que está em quilograma, que é sistema internacional. Então eu tenho que deixar tudo no sistema internacional. Então vamos lá. Então o x, 0,25. A massa que ele me deu da esfera, 0,2. E a gravidade, 10. Prontinho. Então a gente vai descobrir aqui o K, que é a constante elástica da mola, fazendo essas continhas. 2 dividido por 0,25 vai dar 8. 8 newtons por metro.
Bom, não é isso que a questão está pedindo. Mas eu já encontrei aqui a constante, porque eu sei que eu vou utilizar ela na próxima situação. E qual é a próxima situação? A terceira situação, vamos lá. Continuando, ó. O valor da carga em coulombs, que deverá ser fixada na extremidade superior do tubo, de modo que o corpo possa ser posicionado em equilíbrio estático a 5 centímetros do fundo, é... Então veja que agora nós já temos uma outra situação. Então perceba que agora nós temos uma terceira situação. Um objeto foi colocado na extremidade superior do tubo com uma certa quantidade de carga que eu vou chamar de Q, que é o que a gente precisa descobrir, e que vai fazer com que esse corpo que já estava em contato com a mola possa comprimi-la ainda mais, ao ponto desse corpo ficar só a 5 centímetros do fundo desse tubo. Pois é. Então, o que, que acontece? Agora, nós vamos ter três forças. Nós temos o peso, nós temos a força elástica, só que agora nós vamos ter a força elétrica. E vai ser uma força elétrica de repulsão. Por isso que eu vou colocar ela aqui para baixo. Peraí, Fininho, mas como é que você sabe que vai ser uma força elétrica de repulsão? Bom, eu sei porque a mola vai comprimir ainda mais, ao ponto do objeto ficar só a 5 centímetros do fundo do tubo. Então, olha que coisa interessante. Antes do contato do corpo, a mola tinha 50 centímetros. Se ela agora só está a 5 centímetros da base do tubo, é porque ela agora deformou quanto? Ela deformou 45 centímetros. Ou seja, 0,45 metros. E vamos ter também uma distância entre as duas esferas de 0,45. E aí, nesta terceira situação, voltamos a ter um equilíbrio, só que agora com três forças. Duas para baixo e uma para cima. Então, o que a gente faz? Numa situação de equilíbrio, o somatório das forças que faz o objeto ir para um lado tem que ser igual ao somatório das forças que faz ele ir para o outro. Então, nesse caso aqui, a gente pode escrever da seguinte forma. Força elétrica mais o peso é igual à força elástica. Força elétrica, K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre D quadrado, mais peso, massa vezes a gravidade, igual a Fel, que é K vezes X. Pronto. Cuidado que esse K daqui, ó, não é o mesmo K de K, tá? O K que eu coloquei no primeiro membro da equação é o K da constante eletrostática. E o K que eu coloquei no segundo membro é o K da constante elástica da mola. Então, lá, substituindo aqui, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes o módulo da carga, que é o que a gente está querendo, vezes a outra carga que ele deu, ó, 9 microcoulomb, que eu já vou transformar aqui para coulomb, 9 vezes 10 a menos 6, então vamos colocar aqui, ó, 9 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. Repare que a distância entre as cargas vai ser de 0,45 metros, então 0,45 metros ao quadrado, mais a massa da esfera, que ele me deu também, ó, 0,2 kg, vezes a gravidade 10, isso vai ser igual à constante elástica da mola, que é uma constante, por isso não muda. A gente achou ela naquela segunda situação, olha só ela aqui, ó, 8 newtons por metro, vezes a nova deformação, que é de 0,45 metros. Pronto. Perceba que aqui a gente só tem agora uma incógnita, que é exatamente a constante K. E se você fizer essas continhas, tá? Isso aí eu vou deixar para você fazer. Nós vamos encontrar um valor de K igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E essa é, portanto, a resposta da questão. Então tá aí, essa foi a nossa segunda aula do Revisão de Prova, Lei de Coulomb. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Um grande abraço e até a próxima terça-feira.